Jeremiah Burroughs, no livro Adoração Evangélica, ele vai falar de uma coisa que nós fazemos muitas vezes, mas não temos consciência do seu grande significado, que é a preparação para as coisas santas. A preparação para o serviço a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque além de nós nos prepararmos para o dia do Senhor, durante a semana, em especial, todos os dias, né, de forma especial nos sábados, o dia antes, preparando os nossos negócios, preparando as nossas atividades, o nosso coração, para entrarmos na presença do Senhor em Assembleia Solene. No culto também, nós precisamos nos preparar para ouvir a palavra de Deus. E a oração de iluminação, ou o cântico de iluminação, que às vezes nós cantamos algumas músicas que mostram claramente a necessidade e esse pedido de preparo para a pregação da palavra de Deus, é que nós somos resistentes à palavra. Nossa natureza é resistente à palavra de Deus. Nós sabemos claramente que, dentro da nossa teologia, ou seja, a Bíblia diz isso, a palavra precisa ser acompanhada da ação do Espírito Santo, para que seja aplicada no coração do homem. E aí nós temos a vocação geral e uma vocação específica com relação à palavra. A pregação extensiva, mas somente alguns vão ouvir e responder. Quem tem ouvidos, ouça, como diz a palavra de Deus, que o Espírito diz desse jeito. É por isso que nós oramos antes, para que nada nos impeça o nosso coração, a nossa mente, de recebermos a palavra de Deus. Provérbios capítulo 3, verso de 13 a 18. Nós paramos no verso 15. E diz assim a palavra de Deus. Eu vou fazer essa leitura mais uma vez. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino, mais preciosa do que pérolas, e tudo que pode desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que alcançam. Felizes são todos os que a retêm. Nós vimos, fazendo uma recapitulação, nós vimos aqui que nesse discurso, o pai tenta convencer o filho a buscar e a reter essa sabedoria. Ele diz que feliz é o homem que busca e achar. Aqui nós vimos que é isso. É alguém que está procurando, vai à procura de alguma coisa. Feliz é o homem que acha a sabedoria, a ideia de alguém que buscou, que procurou essa sabedoria divina e a encontrou. E o homem que adquire o conhecimento. E aí, a partir daí, nós vamos ver no verso 14, nós vimos por que essa ânsia, essa gana, essa preocupação do pai com relação ao filho, de que ele tenha isso em sua mente, em seu coração. Porque os frutos que são dados, advindos da sabedoria divina, são melhores do que qualquer coisa que você possa ter nesse mundo. Qualquer coisa que seja mais prazerosa e que traga mais gozo ao coração do homem. Porque ele diz assim, porque melhor é o lucro que ela dá do que o lucro da prata, e melhor a sua renda, ou seja, o seu produto, do que o ouro mais fino. E nós vimos no desenrolar da exposição o que isso significa. Vimos que a sabedoria aqui está sendo qualificada como uma coisa mais preciosa, como algo que
de inigualável valor, é a ideia de honra, daquilo que é necessário, algo que é de grande apreço. Eu vim conversando no carro com minha esposa, e ela estava falando ali dessa lei que caiu, né, que provavelmente vai voltar de novo, do farol, que você tem que ligar em determinadas estradas. E aí eu falo, não tem necessidade disso, aqui tem necessidade disso, por exemplo, na Ponte Rio Niterói. Aí ela, não, mas as pessoas olham, na estrada seria bom. Aí nós estávamos discutindo, eu falei, é bom, não é necessário. Uma coisa necessária é uma coisa que nós não podemos ficar sem. Muitas coisas são boas, mas poucas coisas são necessárias. E aqui a palavra de Deus está dizendo isso. Existem coisas muito boas que o homem pode ter nesse mundo, e que nós vamos ver que são frutos também, que podem ser frutos também da sabedoria, mas existe algo que é necessário, sem o qual nós não podemos viver. É isso que o texto está mostrando aqui. É isso que esse pai quer mostrar para o filho. Continuando essa nossa exposição, lá no verso 15, ele diz assim: mais preciosa do que pérolas, e tudo o que pode desejar, não é comparado a ela. Ou seja, tudo que pode dar prazer, deleite, gozo nesse mundo, não se compara, não tem comparação ao que a sabedoria divina com seus benefícios pode oferecer. Quando o apóstolo Paulo, ali em Atos 17, ele fala sobre o juízo de Deus. Ele diz assim: mas o Senhor não deixou de ficar sem o seu testemunho diante dos homens. E qual que testemunho é esse? Alegrando os seus corações e enchendo-os de fartura e alegria. Essas coisas são dadas por Deus, são boas. Mas existe algo que é muito mais excelente, que é a sabedoria divina, com os seus frutos. O texto está dizendo, nada pode se comparar a ela. Tudo que pode desejar o seu coração de melhor, de mais agradável, de excelente, pense aí em alguma coisa. Compare isso com a sabedoria divina e com os seus frutos. E você vai ver aqui o distanciamento, mais ou menos, entre os céus e o infinito, entre a terra e o infinito. No verso 16, ele começa agora a dizer desses frutos. Ele fala, porque melhor é o seu lucro, melhor a sua renda, é mais precioso tudo que você pode desejar. E ele comparou ali anteriormente, e vai falar isso de novo, com ouro, prata, ou seja, com riquezas. Mas agora ele vai dizer, quais são esses frutos? Ele não vai botar os frutos da sabedoria, mas ele vai apontar alguns. E o primeiro é: o alongar-se da vida está na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. Aqui nós temos o início desses benefícios do lucro da sabedoria para nós. E ele é interessante porque ele vai fazer uma comparação aí, mais uma vez, com as riquezas. O alongar-se da vida está na mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. Anteriormente ele disse que a sabedoria é muito mais do que o fruto das riquezas, do que aquela riqueza pode proporcionar para nós. E agora ele está dizendo que, como resultado da sabedoria divina, nós podemos ter numa mão o alongar-se da vida, e na outra, riquezas e honra. E é interessante porque, apesar desses dois elementos que estão sendo colocados aqui, nós precisamos perceber que a vida, ou seja, o alongar-se da vida, está colocado num grau de importância maior do que as riquezas e honra, advinda da sabedoria.
a direita é lugar de honra. Quem foi militar tem isso muito comum, tá? Essa expressão. Por quê? Porque sempre o oficial mais graduado ficava à direita. Quando se tinha alguma formatura, ou mesmo num caminho, você está caminhando, via naquelas visitas de generais vinham visitar as unidades, aí era interessante porque eles caminhavam assim pelo quartel, às vezes a tropa estava formada ou não, eles iam de seção em seção, general à direita, à esquerda o seu subordinado, o coronel, e assim sucessivamente, e atrás os outros, porque a direita é lugar de honra. E aí claramente ele está dizendo que o alongar-se da vida, advindo da sabedoria, e a riqueza como fruto, e a honra como fruto da sabedoria também, essa é mais excelente. Mas é interessante porque essa expressão lembra o 5º mandamento, quando diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Lá em Provérbios capítulo 3, verso 2, a palavra diz assim: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, do teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. O que isso nos lembra? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Para nós entendermos isso, nós precisamos ir lá para Gênesis e ver o contexto dos mandamentos. Algumas pessoas dizem assim: o 5º mandamento é um 5º mandamento com promessa nessa vida. Eu vou dizer que não. Não necessariamente. O 5º mandamento é um mandamento com promessa nessa vida, mas o seu alcance é o mundo por vir. Nós vamos perceber lá, quando o Senhor deu a lei para o seu povo, Ele disse assim, em específico nesse mandamento: para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Que terra é essa que Ele estava dizendo? Que terra? Ali em Êxodo 20. A Canaã. A terra prometida. A terra prometida que está em realce aqui. Todas as vezes que nós vemos essas promessas embutidas aqui, de aumentar os dias na terra, de prolongar os dias na terra. Essa é uma analogia à Nova Jerusalém. Eu gostaria de conferir, pega por favor para mim, o Catecismo Maior. Eu coloquei aqui uma observação, na página, deixa eu ver, 415, página 415 do nosso Catecismo Maior. Que fala sobre essa razão anexa. Pergunta 133 diz assim: qual é a razão anexa ao 5º mandamento para mais o reforçar? A razão anexa ao 5º mandamento expressa nas palavras: para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É uma promessa explícita de vida longa e de prosperidade feita a todos os que guardam esse mandamento, até onde servir a glória de Deus e ao próprio bem deles. Aí diz assim: que promessa de Deus está anexada ao 5º mandamento? Os comentários de Johannes: uma promessa de longa vida e de prosperidade àqueles que obedecerem fielmente a esse mandamento. Que efeito exerce na sociedade humana a obediência ao 5º mandamento? Como a exigência geral do 5º mandamento é o respeito à autoridade na sociedade humana, é claro que onde este mandamento for obedecido, haverá as condições que promovem a longevidade e a prosperidade. Então, quando nós obedecemos às autoridades, nós temos, não é isso que o apóstolo Paulo fala lá em Timóteo? Vida tranquila, tá? E um prolongar da nossa vida. Quantos jovens hoje morrem, tá?
porque confrontam-se com a autoridade constituída, porque não se submetem à autoridade. Por outro lado, onde faltar o respeito à autoridade legítima, prevalecerá na sociedade humana um maior ou menor grau de anarquia ou desregramento, e isso levará a condições que abreviam a vida e interferem na prosperidade. Portanto, na providência de Deus, a obediência ao quinto mandamento resultará no aumento geral da extensão da vida e da prosperidade da sociedade. Isso é muito claro. Isso é muito claro para nós. Né? Aí, mais uma vez ele pergunta, quem obedece esse mandamento sempre alcança vida longa e prosperidade material? Não. Devemos ter o cuidado de observar a qualificação declarada pelo catecismo, até onde servir a glória de Deus é o próprio bem deles. Isso é um adendo que o catecismo coloca, tá? Por entender, tá? Não porque está expresso, mas por inferência, a lógica da Escritura. Né? Até servir a glória de Deus é o próprio bem dele. Ou seja, ele está dizendo, nem todo mundo que morre cedo é porque era desobediente às autoridades. Embora seja mesmo verdadeiro, como uma proposição geral, que a obediência ao quinto mandamento é seguida por uma vida longa e por prosperidade, isso só implica que essas bênçãos sejam concedidas a todo um indivíduo que obedece conscienciosamente a esse mandamento, particularmente a casos em que a glória de Deus e o próprio bem da pessoa podem ser melhor servidos pela retenção da bênção na vida longa, da prosperidade material ou de ambas. Quando pensarmos em promessas desse tipo, devemos sempre deixar espaço para a soberania e o conselho secreto de Deus. Ao mesmo tempo, devemos lembrar que todo filho de Deus tem algo até mais superior à vida longa e à prosperidade material. Ele tem a vida eterna, uma esperança celestial, sendo feito co-herdeiro com Cristo e herdeiro do reino de Deus. Aí nós olhamos isso. E nós entendemos claramente que todo mandamento, tá? Ou seja, os mandamentos que apontam para a vida eterna, eles têm o seu início aqui, mas têm a sua efetiva concretização no mundo vindouro. Nós não podemos entender, tá, que esse mandamento está dizendo somente com relação a esse mundo, mesmo porque o contexto vai me obrigar, vamos dizer assim, a pensar nisso, porque ele está dizendo o seguinte: antes de entrar na terra prometida, olha, vocês precisam, para entrar na terra prometida e para permanecer nela, lembrem que Canaã é um exemplo do reino de Deus, mas um exemplo aqui na terra. Porque o próprio texto de Hebreus diz que quando eles entraram na terra, a promessa não se concretizou totalmente. Nós vimos isso. Por quê? Porque apontava para o reino vindouro de Deus. E as promessas de Deus, elas não podem se cumprir ou deixar de se cumprir. Ele está dizendo claramente, tá? Para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então aqui nesse mundo, nós entendemos claramente, como o nosso catecismo está mesmo dizendo, que é isso mesmo. Mas compreendemos que a concretização dessa promessa está o quê? Na vida eterna, porque as nossas vidas serão prolongadas. Essa vida longa aqui, que está sendo prometida, é a vida eterna. Mesmo porque ele vai falar de árvore de vida, que se inicia nesse mundo com seus frutos, mas que aponta para o mundo por vir. A vida eterna é o fruto, é isso que nós estamos vendo aqui, mais importante que as riquezas produzidas pela sabedoria nessa comparação. E aí nós poderíamos ver, existe coisa mais deleitosa do que riquezas e honra, e glória, e dignidade, respeito, reverência por parte das pessoas nesse mundo? Não existe. Mas mais excelente que isso, também como fruto da sabedoria, é a vida eterna, é o alongar-se da vida.
nós estamos vendo aqui que a riqueza é algo desejado e uma recompensa da sabedoria. Olha o capítulo 3, no verso 9, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Mas isso não deve ser o objetivo da vida de uma pessoa. Salomão, ele serve de exemplo e de modelo para essa verdade. O pedido que ele faz ao Senhor, ali quando o pacto de Deus com o seu povo estava sendo mais uma vez confirmado agora pela construção do templo, ele pede um coração compreensivo, sábio para guiar o povo de Deus. Ele não pede nem vida longa, nem riqueza. E percebam que essas coisas são fundamentos da monarquia. Vida longa ao rei. Porque essas coisas são desejáveis. Mas o Senhor recompensou Salomão com todos esses benefícios também, porque deu sabedoria. O texto aqui está nos dizendo que a honra é um fruto dos benefícios da sabedoria. E honra aqui no original significa peso. Alguém que tem peso na sociedade, que é honrado, marcante, digno de respeito. E nós vamos perceber aqui que riquezas e honra, eles estão num paralelo sinonímico, quase que dizendo que é a mesma coisa. E aí Bruce Waltke, lá comentando, fazendo um comentário, ele diz assim, em Provérbios 8:18, a riqueza neste caso tem uma importância ético-social, de acordo com a qual aquele que a possui pode influenciar a comunidade a seguir caminhos justos. Riquezas e honras estão comigo, bem duráveis e justiça. Perceba a perspectiva da riqueza da Sagrada Escritura. O homem rico é um homem de proeminência que influencia, que conduz outros. Todas essas coisas se voltando para o reino de Deus. Apesar de todo o tempo nós percebemos Salomão dizer, não só aqui, mas em todo o seu livro, que melhor a sabedoria do que a riqueza, como nós estamos vendo nos versos aqui anteriores. Ele também vai dizer que o bom nome vale mais do que qualquer bem material. A honra, né? Provérbios capítulo 22, verso 1. Mas vale o bom nome do que muitas riquezas, e ser estimado é melhor do que ouro e a prata. E percebam que todas essas coisas procedem da sabedoria. Provérbios fala de riqueza e honra como coisas excelentes, porém existem coisas mais excelentes no âmbito material do que as riquezas. Excelentes mais do que elas e mais preciosas, como a honra, como o bom nome. É como se Salomão aqui estivesse dizendo, é bom as riquezas e as honras que nós podemos ter nesse mundo, mas é muito melhor o alongar-se da vida de um homem. Sabe, no âmbito geral, no ponto geral, o que significa? Significa, de uma certa forma, o texto estará dizendo assim para nós. Se você não tiver neste mundo riqueza, nem tiver honra, o respeito e a consideração de alguém por não ser ninguém de destaque no mundo, saiba que se tiver a sabedoria divina, terá algo muito mais valioso, terá todo o tesouro e respeito que você possa angariar nesse mundo. Jeremiah Burroughs, fazendo uma menção em Deuteronômio de capítulo 4, verso 7, ele diz assim, grande nação que tenha Deus tão chegados assim como o Senhor nosso Deus. Todas as vezes que o invocamos, ele diz que fica patente aqui a grandeza de Israel em comparação com as outras nações, pelo fato de Israel ter o quê? Ter Deus perto de si. Todas as vezes que invocava, era isso que tornava Israel grande. E daí, o Jeremiah Burroughs conclui que qualquer homem, mulher ou nação é grande quando eles são grandemente honrados pelo Senhor, por terem o Senhor perto de si, quando o invocam.
A grandeza ali de Israel, a grandeza de uma nação, não se refere a uma grande riqueza, a um grande comércio, a recursos naturais. Estas não constituem riquezas, nem para o homem, nem para uma nação. Mas a verdadeira riqueza de um homem e de uma nação está em Deus, ser o nosso Deus, e estar perto de nós. Dessa forma, nós podemos sim ser considerados grandes, mesmo que aos olhos do mundo nós não sejamos, porque estamos perto do nosso Deus. Por isso os frutos da sabedoria são mais excelentes, essa é a relação. Por quê? Porque é a sabedoria de Deus. Ao termos a sabedoria de Deus, nós temos a mente de Cristo. E não existe coisa melhor. Não existe tesouro maior. Não existe satisfação melhor, gozo melhor nesse mundo e, consequentemente, no porvir, do que isso na vida de um homem. E é isso que deve bastar para nós. É por isso que aqueles homens do passado, aqueles mártires, eles não se importavam com a sua condição. Como John Bunyan, que passou um grande período na prisão, praticamente toda a sua vida. E os seus escritos foram feitos ali. E quem escreve, por exemplo, Peregrino, não parece que é um homem que está encarcerado, mas é um homem que está livre, completamente livre. E por quê? Porque ele tem o maior tesouro. Porque podem tirar o nosso dinheiro, a nossa família, o nosso bem-estar, a nossa saúde. Mas não podem tirar Deus do nosso coração. Se nós tivermos a sabedoria divina, queridos, teremos o maior tesouro. E por mais que as pessoas olhem para nós e não nos respeitem, não nos honrem, nós teremos o maior tesouro de respeito que alguém pode angariar nesse mundo. O verso 17 continua mostrando esses benefícios. Os seus caminhos são caminhos deliciosos e todas as suas veredas paz. Os caminhos provenientes da sabedoria são classificados como deliciosos. No original, agradáveis, bons, amáveis. Por quê? Porque esses caminhos de sabedoria demonstram a bondade, a santidade e a sabedoria divina. Porque são caminhos de justiça, caminhos de retidão. E com isso, nós percebemos aqui que o escritor de Provérbios está indicando que o caminho da sabedoria é o melhor caminho, é um caminho bondoso e benéfico para o homem. E é interessante porque aqui nós estamos vendo duas expressões, palavras que têm o mesmo significado, caminhos e veredas. E todas as vezes que elas aparecem no livro de Provérbios, em paralelo, elas querem se referir ao curso da vida de um homem. Ou seja, ao comportamento da pessoa, a como essa pessoa vive. Ele diz que esse comportamento, essa vida, é pacífica e próspera. Mas é interessante que nós vamos perceber que o verso 16 aqui está falando sobre vida eterna. E você não tem aqui, no mesmo verso, às vezes aparece isso. Um completando o outro. Um dizendo uma coisa e outro dizendo outra coisa completamente diferente. Não. Nós não vamos ver isso aqui. Por quê? Porque ele vai falar: o alongar-se da vida está na sua mão direita, ou seja, os caminhos são caminhos deliciosos,
e todas as suas veredas paz. Ele fala: o alongar da vida está na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. Nós vamos perceber que ele continua falando do mesmo tema. Que tema é esse? A vida eterna. Compare com o capítulo 3. Olha o que diz lá, verso 2: porque eles aumentarão os teus dias, acrescentarão anos de vida e paz. Nós vamos comparar o capítulo 16 e o 17 com o capítulo, verso 16 e 17 com o verso 2. Nós vamos perceber que há uma repetição do tema, ou seja, ele está falando a mesma coisa, agora de forma diferente. Alongar-se da vida, paralelamente aumentar os seus dias, anos de vida e paz, veredas que são paz. Vamos trabalhar filosoficamente o texto. Ou seja, como você ia trabalhar filosoficamente? Vamos pensar aquilo que o texto está falando. Tá? De uma forma assim, não é que deixemos a teologia de lado, mas vamos pensar o que a letra está dizendo. Tá? Ele diz que o alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda, quer dizer, os seus caminhos são caminhos deliciosos e todas as veredas de paz. Ele fala de alongar-se da vida e veredas de paz. Ele está falando em prolongamento de vida. É claro esse tema aqui. Haja visto um paralelo que nós temos no verso 2. Às vezes, numa leitura assim, superficial, uma leitura sem atentarmos para toda a tessitura, ou seja, para todo o envolvimento, para toda a ligação do texto, pode ser que a gente desfaça essa realidade e não consiga entender que é o tema que está sendo apresentado aqui. Mas é isso que está sendo dito aqui. Já visto o capítulo 3, verso 2, e que nós vimos no início da nossa apresentação, que aqui ele está falando da sabedoria, ele está falando a mesma coisa que falou na primeira parte, mas ele está usando um vocabulário, ou seja, significações diferentes, para fazer esse paralelo do verso 1 ao verso 12, que está embutido aqui, do verso 3 ao verso 18. Será que essas promessas de alongar-se da vida, de caminhos de paz, está se referindo a esse mundo? Somente? Será que nesse mundo nós temos paz? Você vai dizer assim: a paz de Cristo habita no nosso coração. Isso. A paz de Cristo habita no nosso coração. É a paz em meio à guerra. Nós vivemos um mundo conturbado. Mas eu quero mostrar para você que ele está se referindo ao nosso tempo presente, mas lançando para o porvir. O Senhor Jesus Cristo disse que aqueles que eram seus já tinham a vida eterna. Ou seja, eles gozavam dos resquícios da vida eterna nesse mundo, mas não completamente. É como um cidadão que está num outro país e goza de todos os direitos e deveres do seu país, mas ele está em outro país e ele precisa se moldar, ou seja, se adaptar às suas obrigações ali. Mas ele tem como a sua cidadela o seu lugar e ainda continua ligado a ele. Essa é a mesma relação aqui. Será que aumentar os nossos dias nesse mundo, onde o pecado habita, seria uma bênção para nós homens? Já parou para pensar nisso? É uma coisa que nós desejamos sempre, a longa vida. É interessante porque muita coisa foi escrita a respeito disso. Muitos filmes foram feitos a respeito disso. É uma coisa que o homem deseja, parece uma oposição, porque ele deseja essa vida longa, mas quando ele tem, ele percebe que precisa morrer. Ele se cansa desse mundo. Eu me lembro daquele filme, O Homem Bicentenário. É tão
paradigmático aquilo ali. Por quê? Porque ele, como um robô, vamos dizer assim, ele quer se tornar humano, mas ele ia viver eternamente, porque ele não era humano, e o seu desejo era morrer. E ali, naquele filme, aqueles que não perceberam isso, ali está um paradigma da vida do homem. O homem quer viver nesse mundo mais e mais, mas quando chega a ter isso da mão do Senhor, ele percebe que já não pode mais ficar aqui. Ele percebe e sente o desejo, principalmente os crentes, de ir embora. Até mesmo os ímpios que não têm esperança. Eles não conseguem viver nesse mundo debaixo dos auspícios de uma natureza pecaminosa. O prolongar da vida nesse mundo torna-se uma maldição ao homem, por causa do pecado. A gente vai ver isso lá em Gênesis. O meu espírito vai gerar para sempre no homem, porque esse é carnal. Ele vai viver somente 120 anos, até 120 anos. Queridos, essas promessas aqui são promessas de vida eterna. Se nós não olharmos e não percebermos isso, nós estaremos nos segurando em pó. Porque a promessa de Deus para o seu povo, por mais que comece aqui, e nesse mundo nós vamos gozar delas, elas não serão perfeitas. Não porque Deus não é perfeito, mas porque Deus planejou que todas essas promessas se completassem no seu total, no seu reino eterno. É por isso que você tem que ansiar o reino de Deus. Paulo dizia que estava dividido. E por que ele estava dividido? Ele estava dividido entre o reino de Deus. Ele estava dividido em servir, pregar, ensinar, alimentar o povo de Deus, se relacionar ali na comunhão do seu povo. Mas ele também queria ir embora. E a vida do apóstolo Paulo era uma vida difícil. Uma vida que qualquer um de nós diria assim para o Senhor: Senhor, nos leva, que eu não quero mais nada desse mundo. Por causa dos sofrimentos advindos do Evangelho, gloriosos, mas que existiam por causa do pecado. A Bíblia vai dizer que aqueles que passam dos 80 anos é cancerinho e fado. É interessante porque nós não queremos morrer. Isso é um sentimento natural. Nós não fomos criados para isso. Mas você já conversou com pessoas bem velhinhas, principalmente aquelas que, em geral, a sua saúde está debilitada? A primeira coisa que elas dizem, ainda mais são crentes, eu já escutei isso várias vezes, até de membros dessa igreja aqui: pastor, eu quero ir embora, eu quero estar com o Senhor, eu já vivi demais. Quantos irmãos nossos, por causa do pecado, das consequências dos nossos corpos, a velhice, estamos morrendo. Eu disse isso para alguém essa semana. Estamos morrendo. Falei isso para minha irmã. Ligou, estávamos conversando, meus pais pegaram zika, chikungunya, e é uma doença que vai e volta, já está uns 4 meses. E às vezes meu pai está bem, daqui a pouco ele está na cama, Eu, assim, disse com lágrima nos olhos para minha irmã. Falei: irmã, nossos pais estão morrendo. Nesse mundo, queridos, onde a natureza pecaminosa está presente, nós vamos gozar das bênçãos de Deus. Mas essas bênçãos, elas apontam para o reino eterno, o reino que é nosso. Por isso que no verso 18 ele vai dizer assim: é árvore
de vida para os que alcançam. Felizes são todos os que a retêm. E aí nesse sistema, estrutura poética, né, do verso hebraico, eu estudei isso no seminário, né? Mas às vezes você não pega sempre nessas coisas, você acaba esquecendo muitas coisas. E aí você só relembra quando você volta a estudar. E é interessante que, em geral, a estrutura poética hebraica, tá? Quando ela fecha, por exemplo, aqui no capítulo 3, você tem vários trechos, como nós falamos, né? Vários, vamos dizer assim, poetos menores, né? Que formam o poema como um todo. É interessante que você percebe o início e o final, e você percebe o final porque ele volta ao que ele falou no início. Tá? O poeta começa falando de uma realidade, desenvolve aquela realidade, e no final ele fecha, em geral, voltando ao tema inicial, ou seja, ao que ele falou inicialmente. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Aí o verso 18. Felizes são todos os que a retêm. E aí ele fecha aquela estrutura. Porque no verso seguinte, ele vai começar a falar de um assunto ou de um tema relacionado, mas diferenciado. E aí nós fechamos o poema. Fechamos esse trecho desse poema hebraico. É a árvore de vida, felizes. Feliz o homem, felizes são aqueles que retêm a sabedoria. Feliz é aquele que acha, feliz é aquele que retém. Mas ele inicia esse verso 18, dizendo que é árvore de vida. E nós vimos na pregação passada o que significa o conceito de árvore de vida. A árvore de vida é uma metáfora para representar a vida eterna. E esse conceito de árvore da vida faz parte da cultura do Antigo Oriente, da qual Israel participava. Percebam como o texto está alinhado. Ele está falando de vida eterna lá, no verso 16. Ele vai falar de vida eterna aqui de novo. E esse conceito é mencionado, como nós vimos anteriormente, em Gênesis capítulo 2, verso 2. Não precisa abrir. Capítulo 3, 22 e 24. Provérbios, aqui, 3, 18, 11, 30... 13, 12, e na literatura escatológica judaica, essa associação é presente todo o tempo, ou seja, a árvore da vida. E nós vamos perceber que fora de Provérbios, a imagem da árvore da vida está relacionada à imortalidade, ou seja, representava em Ezequiel capítulo 47, verso 12, imortalidade e cura. Os irmãos lembram o que nós falamos anteriormente. Nos versos lá anteriores sobre cura, será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Como isso também se referia à vida eterna, o tema se repete aqui. Abram aí Ezequiel 47, verso 12. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. E aí, nesse contexto, nós podemos afirmar que esse símbolo também representa as noções de cura e mortalidade que nós vimos lá no verso 8, capítulo 3. Lá na narrativa de Gênesis, Adão busca a própria sabedoria, independente de Deus, quando ele lança a mão da árvore do bem e do mal. Ele queria formular as suas próprias regras, ele queria dizer o que ele podia fazer na sua vida. E esse era um direito pertencente somente ao Criador, a Deus. E o que resultou a sua rebelião, o seu pecado? Ele foi expulso do paraíso para que não pudesse tocar na árvore da vida, comer e viver eternamente. Aí eu não vou parar para explicar isso aí, isso vai ficar para uma outra pregação. Mas há aí toda uma simbologia da vida eterna. Parece que aqui eles seriam como os anjos, sem redenção. E aí o Senhor impede
o expulsa para abençoá-lo. A expulsão de Adão e Eva do paraíso é uma bênção, porque a explicação é: se eles permanecessem lá, eles podiam comer da árvore da vida e viver eternamente. Como é que é a vida eterna no corpo de pecado? É juízo. A expulsão de Adão e Eva do paraíso era fruto da graça de Deus. Aí muitas vezes as pessoas não entendem porque se exclui os membros da igreja. É o último recurso da graça de Deus na vida do homem. A rebelião deles levou-os a não participar dessa árvore da vida, eles foram expulsos. Mas nós recuperamos essa árvore da vida quando nós nos humilhamos e recebemos essas palavras de sabedoria, as palavras de vida eterna e fé, que representam a palavra de Deus. Para aqueles que alcançam sabedoria, ela é a árvore que dá vida. Por quê? Porque nós comemos desse fruto. Esse fruto, a sabedoria de Deus nos alimenta. E nós nos utilizamos da sua folha. Isso começa a fazer parte da nossa vida. É isso que o pai quer ensinar ao filho. É isso que nós precisamos aprender. E é interessante porque aqui, alcançar significa agarrar, tomar posse, assenhorar-se. Ou seja, é a árvore de vida para aqueles que agarram, se assenhoram da sabedoria. E o paralelo é reter. Felizes são todos os que retêm a sabedoria, agarrar, sustentar, segurar com firmeza. Perceba a linguagem de urgência que o pai fala que é o filho, a linguagem de urgência para nós, a necessidade que nós temos de ter essa sabedoria no nosso coração. Por quê? Porque ela vai nos dar a vida eterna. Porque ela vai alongar a nossa vida. Porque os nossos caminhos serão caminhos de paz. E é interessante porque a palavra feliz aqui, não dá para dar uma aula de filologia. Então, aquilo que a gente passa aqui para vocês, às vezes não dá para explicar muito como esses processos funcionam. Mas a palavra feliz aqui no original, ela deriva-se de um verbo, achar. E esse verbo significa andar, ir em frente, avançar. Aí você vai dizer assim: o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu tinha uma professora que ela dizia que a origem de toda linguagem é metafórica. Tá? O que significa isso? Isso que eu vou dizer aqui. Tá? Feliz é aquele que anda e vai em frente. É aquele que progride. É aquele que avança. É isso que quer dizer a sua palavra na sua etimologia, no seu sentido primário. Tá? E eu poderia dizer que feliz é aquele que continua, que avança, que progride para a vida eterna. Mas por que feliz tem essa ideia? Por que feliz é uma pessoa que avança? Tem até uma lógica, né? Por que feliz é uma pessoa que avança, que progride? Por que a substantivação desse verbo deu essa palavra? Porque dá a ideia de continuidade. Olha que interessante. Dá a ideia de continuidade. O que nós estamos falando? De vida eterna. De alongar-se da vida. A Escritura constantemente nos mostra que os ímpios são aqueles que não prosseguem, que não continuam, mas que param, que não têm progressividade.
Abram aí, Salmo capítulo 1, versos 5 e 6, diz assim: por isso os perversos não prevalecerão a ideia de estar de pé, nem os pecadores na congregação dos justos. Ou seja, eles não vão prevalecer, eles não vão continuar, eles não vão conseguir estar na presença de Deus. Salmo 27, verso 2: quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, é eles que tropeçam e caem. E o último texto, Hebreus capítulo 10, verso 38b e 39: se retroceder nele, não se compraz a nossa alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Eu poderia trazer vários textos que mostram que os justos, eles permanecem, que os justos continuam, mas que os ímpios serão destruídos. Feliz é aquele que retém a sabedoria, porque eles terão continuidade, porque a sua vida vai se prolongar, porque nesse mundo eles estão se preparando para o mundo por vir e vão viver todas as bênçãos descritas na palavra de Deus, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. E para que isso ocorra, queridos, nós precisamos fazer algo. Por quê? Porque esses homens que continuam são aqueles que confiam em Deus inteiramente. Como diz lá o Salmo 34, verso 8: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Pois esses são aqueles que se colocam sob a autoridade da revelação. Bem-aventurados e irrepreensíveis do seu caminho, que andam na lei do Senhor. Verso 1, verso 2, capítulo 1 de Salmo: antes o seu prazer está na lei de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz, esse continua, esse progride para a vida eterna. Pois esses têm a responsabilidade de andar no caminho do Senhor. Bem-aventurado aquele, Salmo 128, 1, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Agora, pois, filho, ouvi-me. Provérbios 8, 32. Porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Queridos, o escritor de Provérbios está dizendo para você e para mim nos apegarmos firmemente à sabedoria deste livro, que é a palavra de Cristo. Nós às vezes pensamos que o Evangelho se resume a temas teológicos distantes de nós. A onisciência de Deus, a predestinação, por mais que nos alcance, parece que ela está distante de nós. Não está, mas vamos pensar que sim, na nossa vida prática. Mas com o livro de Provérbios nós vamos perceber com muita clareza que esses temas teológicos estão relacionados a coisa muito prática em nossa vida, que vão demonstrar o que ele vai falar muito aqui: o caminho dos justos, que é o caminho do Senhor. Nós precisamos olhar para a Escritura e pedir ao Senhor que nos dê esse sentimento de urgência a todos nós, esse sentimento de urgência com relação à sua palavra. Por quê? Porque é a árvore de vida para aqueles que alcançam. E felizes são todos que arrependem. Vamos orar.